Boa tarde, queridas alunas e alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. De uma forma diferenciada, né? Sou a professora da Isabel e estarei acompanhando vocês aqui na nossa produção de texto, certo? E sei que, retornando às nossas atividades, né, que foram interrompidas pela pandemia, sei que para algumas pessoas está sendo mais fácil que para outras, mas eu espero que todos estejam bem na medida do possível e a gente possa continuar as nossas atividades escolares e os nossos conteúdos para a segunda avaliação. Vamos lá, abrir o slide do conteúdo de hoje para vocês. Esse aqui é o nosso slide. Aula 1 da segunda avaliação, de forma online e virtual, né? E é uma adaptação para todos nós, tanto para nós professores quanto para vocês alunos. Sei que nada supera a interação presencial, mas aqui já deixo disponível, né, para dúvidas, tanto nós professores quanto a direção, para que a gente possa ter essas aulas da melhor forma possível e que ninguém seja prejudicado. Então, nosso conteúdo de hoje, né, como vocês já pegaram o material de vocês novo, ele traz lá uma revisão sobre as competências do Enem, né, de que forma é avaliado, quais são os temas, quais foram os temas que já foram trabalhados, né? Então, vocês podem acompanhar pelo livro de vocês e eu peço também para que vocês peguem um caderno de redação e caneta para vocês anotarem dúvidas, anotarem o que vocês tiverem interesse e não tiver no livro de vocês, certo? Então, nós vamos começar pela competência 1. Então, uma revisada aqui nessa competência 1. Competência 1. Vou tirar aqui. Então, na apostila que foi disponibilizada pelo Enem, né, a cartilha do participante, esse ano foi disponibilizada de formas diferenciadas. Foi disponibilizadas individuais cada competência em relação à redação. Então, vocês têm acesso a essas apostilas, só baixando no site do INEP, é bem fácil, bem rápido. E o nosso conteúdo, além do texto didático, do livro didático de vocês, tem como referência a cartilha do participante do Enem de 2019, certo? Então, que vem dizer que a primeira competência da matriz da referência do Enem vai avaliar o domínio que os participantes desse exame apresentam em seu texto quanto à modalidade de escrita formal da língua portuguesa. E aí, essa avaliação é pautada pelo que dispõe a norma padrão e deve levar em consideração que o domínio dessa norma está estratificado em níveis que contemplam tanto o léxico, o sentido, quanto a gramática quanto à fluidez da leitura. Então, aqui entra outro aspecto, que é a fluidez da leitura. Como essa leitura é ou não prejudicada por falta de pontuação, questões relacionadas à estrutura da frase, certo? E a qual pode ser prejudicada ou valorizada por uma construção sintática ruim ou boa. Então, prejudicada por uma construção ruim e valorizada por uma construção boa, certo? Eu sei que, na maioria das vezes, a gente passa até despercebido alguns acentos, alguns usos de vírgula, né?
o que numa segunda leitura, uma leitura mais atenta, a gente teria o domínio de não cometer esses desvios, certo? Então, o que vem dizer que é a competência 1? Competência 1, a gente já viu na primeira avaliação, né? Então, vai ser mais uma revisão e eu vou focar em pontos também que a gente não discutiu. Competência 1, né? Você vai ganhar 0 se você demonstrar desconhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando é que isso vai acontecer, gente? Quando uma pessoa escrever todo em uma língua estrangeira, inglês, espanhol, que não é a língua portuguesa, ou se no caso a pessoa desenhar. Acontece. Uma pessoa vai, né, gasta seu tempo para ir lá desenhar na prova de redação. Sabe-se lá o que passa na cabeça da pessoa, mas aí nós temos 5 pontos, né? Que aí são distribuídos os pontos de 0 a 200 pontos. Aqui, demonstrar domínio precário da modalidade escrita formal da língua portuguesa de forma sistêmica, com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenção de escrita. Professora, eu tenho muita dificuldade com pontuação, né? Então, na minha produção de texto, eu acabo cometendo vários desvios de pontuação, professora. Eu vou perder ponto? Sim, você vai perder ponto. Não é tanto a questão do desvio aqui nessa competência, é a frequência com que você vai cometê-lo, certo? E 2, demonstrar domínio insuficiente da modalidade escrita formal da língua portuguesa, com muitos desvios gramaticais, de escolha de registro e de convenção de escrita. 3, demonstrar domínio mediano da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e da escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenção de escrita. 4. Demonstrar bom domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenção de escrita. 5. Demonstrar excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou convenções de escrita serão aceitos somente com excepcionalidade e quando não caracteriza reincidência, ou seja, quando você comete um desvio de pontuação. Então, eles não vão descontar ponto aqui, certo? Podemos perceber que do 3 ao 5 já começa a melhorar, né? Mesmo que você demonstre domínio mediano da modalidade escrita formal da língua portuguesa, se você cometer alguns desvios gramaticais, você já melhora aqui a sua situação. Agora, aquele primeiro slide lá que nós vimos, aquele da modalidade, é realmente muito baixo, né? É uma pessoa realmente que não é natural da língua portuguesa ou que não foi alfabetizado adequadamente e que está prestando o exame, né? Então, vamos ver aqui como é que seriam esses principais desvios, certo? Vamos... Deixa eu vir para cá, para baixo. Principais desvios. Considerando alguns cenários possíveis. Então, vamos imaginar aqui alguns cenários possíveis para entender melhor essa questão dos desvios. Um participante pode apresentar mais dificuldade com a grafia das palavras, com as regras de concordâncias previstas pela norma padrão ou com o uso do acento indicativo de crase.
No entanto, ele consegue formar períodos completos e corretamente estruturados, sem falhas na estrutura sintática, mesmo que esta não apresente uma elaboração mais refinada. Então, não tem uma elaboração de texto detalhada, né, refinada, como colocado aqui, mas o participante ele vai conseguir formar períodos, né, que é possível ler e sem falhas na estrutura sintática do texto. Vamos para outro exemplo. Outro participante pode não ter a facilidade para formar períodos com uma pontuação corretamente empregada. E aí é que a gente vai saber que o uso da vírgula ou o uso do ponto, ele vai interferir aí também nessa formação de períodos, né, que fiquem de forma coerente, certo? Então, é muito bom a gente estudar essa questão da vírgula, da pontuação, para também perceber a questão sintática do texto. E o que poderá comprometer a fluidez da leitura de seu texto, embora consiga grafar as palavras e acentuá-las segundo as regras de convenção da escrita. O primeiro, ele tem desvios, né, na questão da grafia e da acentuação, mas tem uma facilidade para escrever de forma fluida os períodos. Já o segundo participante, ele não tem facilidade em formar períodos, né, com pontuações corretamente impregnada, o que compromete tanto a fluidez do texto quanto o sentido do texto, mas ele escreve corretamente as palavras e acentua, certo? Há também aquele que comete desvios bem pontuais e que demonstra destreza no uso das orações intercaladas e inversões sintáticas. Esse daqui, ele já vai ter outra diferenciação. Então, cada participante ele vai ter uma dificuldade específica, porque cada pessoa ele vai ter a dificuldade específica de produção de texto, certo? Pode haver ainda um outro participante que apresenta um texto que revela quase total desconhecimento das regras de convenção de escrita e gramaticais e das orações dos componentes oracionais. Por exemplo, esse participante, como eu já falei, que é aqueles participantes que vão receber as notas mais baixas, que é o participante que vai receber as notas mais baixas lá, e podendo até zerar a sua redação, é o participante que não foi alfabetizado corretamente, é o participante que não é natural da língua portuguesa, certo? Então, aqui um esquema de avaliação, que também tem no livro de vocês, a forma como avaliar, como é feita a correção, né? Na página 356. Vocês podem estar acompanhando também, certo? E aqui ele vai mostrar essa correção da primeira competência. Então, a gente tem essas possibilidades aí, ó. Estrutura sintática deficitária e alguns desvios, poucos desvios ou, no máximo, 2 desvios. Então, a estrutura do texto vai ser comprometida, porém a pessoa, ela grafa bem as letras e demonstra bom domínio na questão da pontuação, da acentuação, certo? Ou você vai ter uma estrutura sintática regular e muitos desvios, estrutura sintática boa e muitos desvios, estrutura sintática excelente e muitos desvios, que são essas possibilidades aí, certo? Aqui vamos ter um exemplo que é mostrado também na cartilha, tá, gente?
não é nenhuma redação de vocês, não se preocupem. Também não é nenhuma redação que eu recortei na internet. É da cartilha do INEP oficial, certo? Então, aqui vai um exemplo de isolamento indevido de uma parte da oração do texto. Vamos ler. Nos séculos anteriores ao século XXI, a pessoa pontua. A manipulação era diretamente com a mídia em meio de comunicação, com a mídia em meio de comunicação, como os rádios, televisores e jornais. A internet vem, tarará, tarará, tarará. O que importa aqui? O que é esse xizinho aqui, gente? Ela vai mostrar uma oração interrompida, né? Um isolamento indevido. Nos séculos anteriores ao século XXI, a pessoa pontuou, sendo que continuaria aí, precisaria continuar a oração para poder se ter o sentido da frase. Nos séculos anteriores ao século XXI, a manipulação era diretamente com a mídia dos meios de comunicação. Tará, tará, tará. Entendido? Exemplo 2. Olha o xizinho aí. Hoje podemos notar a real gravidade e impacto da internet nas nossas vidas. Já ficamos 90% do tempo conectados, seja vendo filmes, rolando pela timeline do Instagram. Aqui eu acho que deveria ser ou rolando pela timeline do Instagram, né? Tem outro desvio aqui, né? Que no caso é ficamos, né? Podemos, ficamos, que não é adequado ao texto dissertativo argumentativo, mas o que eu quero mostrar aqui é a questão da fluidez da oração, do texto, do sentido, certo? Então, ficamos 90% do tempo conectados. Aí a pessoa coloca um ponto, né? Seja vendo filmes, e essa estrutura, a segunda, ela é completamente ligada à primeira, ou seja, não deve haver um ponto aí. Então, aquela lá é a construção sintática, né? O que a pontuação ela vai fazer para prejudicar ou não prejudicar a fluidez do seu texto, o sentido do seu texto, certo? Aqui a gente vai ter, e é claro que naquele primeiro momento também se trabalha a questão da concordância, a questão da regência, né? Que tudo isso daí vocês vão rever na disciplina de língua portuguesa de vocês, tá bom? Então, dei uma estudada nessas questões, porque a gente pensa que você não vai utilizar na prática e você vai utilizar, sim, principalmente na produção de texto, ok? Então, alguns desvios da conversão da escrita: acentuação, ortografia, hífen, uso de maiúsculas e minúsculas, quando colocadas, quando não diferenciadas ou colocadas de formas errôneas, e separação silábica, que é a translineação, que eu puxarei de vocês sempre, né, para colocar do ladinho da palavra e não embaixo. Gramaticais, perdão. Regência, concordância, pontuação, paralelismo sintático, emprego de pronomes e o uso de crase. Que vocês devem dominar isso daí, gente. Escolha de registro, quando você apresenta informalidade no seu texto, ou quando você apresenta marcas da oralidade, como, por exemplo, eu falo muito aí, ou não sei, mas
geralmente a gente tem um marcador da oralidade que vai funcionar como uma vírgula, uma pausa para a gente, e a gente acaba passando isso para o texto, certo? Escolha vocabular, escolhas lexicais imprecisas, tudo bem? Então, são aqui os desvios, né, que são cometidos e são analisados pela banca. E aí, lembrando que o texto vai passar por 2 avaliadores, e se tiver uma diferença muito grande em cada competência e no resultado final, vai passar por um terceiro avaliador, né, que vai julgar essa nota e tentar trazer uma média aí mais fiel ao que você deveria realmente receber. Então, aqui a gente tem um exemplo de redação. Deixa eu me puxar para cá para não atrapalhar. Já há alguns anos que é comum. Deixa eu ver aqui. Que é comum o uso da internet como diversão, distração, comunicação, para tirar dúvidas, fazer compras, entre outros. Devido isso, ela tem se tornado um tipo de bloco de notas, ou arquivo de todo, ou arquivo de tudo, ou boa parte do que fazemos em nossas vidas. Só aí a gente já tem várias coisas para pontuar, né? Então, voltando aqui, tive um probleminha. Só nessa parte, gente, já vai ter vários desvios, né? Questões de pontuação, emprego de vírgulas inadequadas, uso da terceira pessoa, da primeira pessoa no plural, né? Então, a gente já vê aqui vários desvios. E aí, um ou outro desvio, ele não vai ser tão prejudicial para a sua redação. Porém, essa quantidade de desvios, ela já vai interferir muito na nota que você vai tirar, certo? Então, aqui vai ficar uma atividadezinha para vocês, que é a atividade que está no livro de vocês, na página 357, em qual você vai ter um texto, uma redação escrita sobre imigração ilegal, né, o título do texto. Então, vocês vão ler esse texto, vão perceber, vão corrigi-lo, de que forma, né, esse texto foi colocado, se há desvios gramaticais, se há desvios sintáticos, se há essa diferenciação aí, tá, gente? Se há essas problemáticas. Além disso, desses comentários que vocês vão fazer na barra onde vocês têm comentários, vocês vão também refazer esse texto, certo? Vocês vão comentar o texto, apontar os desvios e vão refazê-lo. E colocar aqui na plataforma, no formulário que vai estar disponibilizado aqui para vocês, certo? Então, toda a minha referência utilizada aqui foi dentro do livro de vocês, e do livro didático, e do material de leitura da competência 1 do INEP 2019. Bem, espero que vocês tenham percebido aí as principais características, né, da competência 1, as questões dos desvios gramaticais e da construção sintática, e também
que vocês possam fazer a atividade e me enviar, certo? Essas atividades a gente vai ter o prazo, vou deixar claro aqui para vocês, que a gente vai ter o prazo de 2 dias, então 48 horas para vocês responderem as atividades. Certo, gente? Então, um grande abraço e até a próxima aula.